Bem-vindo ao Café com Maná, é um prazer estarmos juntos novamente. Hoje eu queria falar sobre um texto da Bíblia referente aos 3 amigos de Daniel, né, quando foram levados à fornalha. Né? Eu vou ler aqui rapidamente em Daniel capítulo 3, a partir do verso 5. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Veja, é um texto do período em que o povo de Israel estava debaixo do domínio, eles estavam no exílio da Babilônia, né? Havia o Império Babilônico governava sobre várias nações, né? Era um império muito poderoso, e Nabucodonosor, seu rei, ergue uma estátua e pede a adoração de todos, né? Uma estátua de ouro, e as pessoas adoram. Nesse momento, 3 homens de Deus chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, eles rejeitam essa adoração, eles são servos do Deus vivo, falam, não, nós só vamos nos ajoelhar e adorar ao Senhor e a mais ninguém, nenhum outro Deus. E isso gera um problema grande. Imediatamente aparecem aqui astrólogos, né, e denunciam os judeus, os 3. Olha, eles não estão adorando. Né? Nabucodonosor fica muito irado com isso e manda aquecer a fornalha, que eles tinham já um procedimento, já com uma fornalha, mandam aquecê-la muito mais do que o normal e colocam esses 3 homens, esses 3 amigos de Daniel, lá dentro da fornalha para morrerem, obviamente. Eles são colocados lá dentro, e aí no texto aqui, ainda no capítulo 3, lá no verso 25, está escrito assim: E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. O rei ficou impressionadíssimo com o que aconteceu, né? Esses homens ali dentro da fornalha, e não estavam queimando, estavam andando, e apareceu um 4º homem, que parecia um filho de Deus, né? Um filho dos deuses, segundo a leitura ou a percepção do rei Nabucodonosor. E esse texto segue a partir do verso 27, dizendo: os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. É um texto impressionante, fortíssimo, né? Quer dizer, eles são lançados na fornalha, não queimam absolutamente nada, a fornalha não tem efeito sobre eles, e esse efeito dá um impacto tremendo na vida do rei e de todos os governadores ali do Império Babilônico, né? Prefeitos, governadores, sátrapas que estavam ali envolvidos, participando e testemunharam essa situação impressionante. Veja, primeira coisa que eu queria chamar a atenção: Deus não livrou estes homens da fornalha. Ele livrou estes homens na fornalha. Então Deus permitiu que eles fossem até a fornalha, mas dentro da fornalha
Deus os livrou do fogo. E com a nossa vida, muitas vezes acontece isso. Deus não nos livra da tribulação, mas Ele nos livra na tribulação. Permite que determinadas coisas aconteçam, cheguem até nós, algumas lutas, angústias e aflições, mas Ele nos livra dela no meio das aflições. O salmista diz que o justo passaria por muitas aflições, mas que o Senhor Deus a livraria de cada uma delas. Essa é a promessa de Deus. Não que a gente não vá passar numa fornalha, mas que Deus, dentro da fornalha, vai nos libertar e nos livrar do fogo, né? Não seremos queimados, não seremos atingidos. O Senhor fará a libertação. Da mesma forma, mais tarde, Daniel esteve na cova dos leões, né? E Deus não livrou Daniel de ir para a cova, ele foi levado até a cova. Mas dentro da cova, os leões não tocaram em Daniel. Então esse é o primeiro aspecto fundamental desta mensagem, que é um princípio de Deus. A tribulação vem sobre nós, mas Deus nos livra de cada uma delas. Confia no Senhor, não se assuste com tribulações, com lutas, com fornalhas, com covas, com leões à sua volta. O Senhor vai te livrar do leão, vai te livrar do fogo, ainda que você esteja na cova, ainda que você esteja na fornalha. Uma pergunta que vem à nossa mente é: por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que a gente chegue até a cova e a fornalha para depois ser liberto? A primeira coisa que a gente observa é, veja, ao dar esse testemunho de fé, num momento de tribulação, numa situação em que há uma pressão para agir errado, para adorar um outro Deus, para fazer uma besteira, para ter uma atitude errada, para ter uma atitude impensada, e nós conseguimos resistir àquela atitude e permanecermos firmes no Senhor, as pessoas olham para nós e veem esse testemunho, como viram aqui. O rei Nabucodonosor percebeu a atitude desses 3 amigos de Daniel e ficou muito impressionado com isso. E ficou mais impressionado quando o quê? Quando viu Deus livrá-los. Quer dizer, o testemunho deles e o livramento de Deus foi um testemunho para a conversão do próprio rei Nabucodonosor e daqueles outros governantes que estavam com ele. Então Deus usa este impacto da nossa serenidade, da nossa fé, da nossa confiança, né, da nossa estabilidade diante de lutas e tribulações, da nossa firmeza dentro de uma fornalha, para fazer o seu livramento e que as pessoas nos vejam e se convertam ao Senhor e possam ter paz com Ele. A palavra de Deus em Hebreus diz o seguinte, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E por causa disso nós devemos procurar nos livrar do peso do pecado e seguir a carreira que Deus nos propôs com perseverança, com firmeza de fé, olhando firme para o Senhor Jesus, né? Ainda uma coisa adicional que nós observamos que acontece aqui. Em Daniel 5, no verso 30, diz assim: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Depois da luta, depois de uma tribulação, Deus nos honra, Deus nos levanta, Deus nos abençoa. Quando ficamos firmes, damos um bom testemunho, as pessoas olham para nós e Deus nos abençoa. Quando Jó passa por toda aquela crise e tribulações, ele termina dizendo: cresci por dentro, fui abençoado, fui edificado, né? Antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, agora eu conheço face a face. Deus nos muda e nos levanta por dentro e por fora, no nosso interior e nas circunstâncias à nossa volta. Deus nos abençoa. Quando você fica firme e estável nas tribulações, isso é uma coisa maravilhosa. Uma última palavra para você neste dia. Você é um conquistador de almas. Pelo seu testemunho, pela sua perseverança, pela sua qualidade de vida espiritual, pela sua serenidade no meio das lutas, das perseguições, das dificuldades da vida, as pessoas vão olhar para você, verão o livramento de Deus e verão: esse é um exemplo, eu quero esse Deus, eu quero essa paz que esse homem tem, que essa mulher vive. Tenha um grande dia abençoado, Deus abençoe abundantemente a sua vida, em nome de Jesus. O Café com Maná está sendo bom para você? Dê um like aqui,
se inscreva no canal YouTube Igreja Nova Vida de Alphaville, venha curtir a nossa página no Facebook e, por último, finalmente, venha congregar conosco aos domingos, às 18 horas, venha nos visitar aqui em Alphaville, Avenida Ômega 522, nós vamos te receber muito bem, vai ser uma bênção para você.